sou João Pedro Novaes Portela, aluno da turma 5 de Matemática, e essa é a nossa apresentação sobre análise marginal. Bem, análise marginal é um assunto da matemática que tem total relação com o setor econômico. Logo, o setor de empresas. Vai usá-lo com frequência, já com ferramentas de planejamento estratégico que compara custos e benefícios. Tudo isso com um único objetivo, que é maximizar o lucro. A seguir vamos ver na prática. Bem, depois de termos uma explicação teórica sobre o que é análise marginal, agora vamos ver um exemplo na prática. Vamos pensar em um cenário que uma empresa produz um certo objeto. E esse objeto vai ter um custo. Esse custo vem em função de uma quantidade produzida. Logo, custo é uma função x de quantidade produzida. Agora, se quisermos produzir uma quantidade maior do que já foi estabelecida, nós vamos ter uma variação de quantidade. Logo, essa variação da quantidade vai ocasionar uma variação no custo, ΔC. E essa variação no custo vai estar relacionada sobre a variação da quantidade. Com essa ideia em mente, vamos para o custo marginal, que se relaciona com todo esse processo. O custo marginal nada mais é do que esse cenário em que vai ocorrer uma variação no custo e na produção. Então, se uma função da variação do custo, um ΔC, ela varia de acordo com a variação de uma quantidade, um ΔX, e quando essa variação da produção tem um limite que tende a zero, ou seja, esse mesmo cenário, é uma derivada. Então, o custo marginal nada mais é do que uma derivada. Com essa mesma ideia em mente, vamos para a receita marginal. A partir desse objeto que a gente produziu, que a empresa produziu, vai ter um preço por unidade. Então, vamos pensar nesse cenário de variações. No quesito receita, a receita também vai variar. Então nós vamos ter um ΔR. Esse ΔR vai vir de acordo com a variação da quantidade. Então, se a variação da quantidade tem um limite que tende a zero, nós vamos ter uma derivada. Então, a receita marginal, como custo marginal, nada mais é do que a derivada da receita. Depois disso, vamos ver uns exemplos mais práticos, com questões. Agora, vamos responder as questões, como havia dito. Suponha que o custo seja igual a 110 mais 4x mais 0,02x ao quadrado seja o custo total de fabricação. Determine a função custo marginal. E a gente viu que custo marginal a gente pode resolver por derivada. Então, é necessário saber as regras da derivada. Mas o que a gente faz? 110 é uma constante, fica zero, então não existe. 4x, fica só 4. 2 passa multiplicando, então fica mais 0, vezes x. Pronto. Essa é a função custo marginal. E a letra B diz: o custo marginal quando x é igual a 50. A única coisa que a gente tem que fazer é substituir o x por 50. Então fica
ser igual a 4 mais 0,04 vezes 50, que dá 6. Esse é o custo marginal. 6. Agora vamos fazer uma questão de receita. Foi outro assunto que a gente abordou. Suponha que a receita 300x menos x ao quadrado dividido por 2 seja a receita total recebida das vendas de x meses. Determine a função receita marginal. A gente já viu que pode responder receita marginal por derivado. Então, novamente. Menos 2 vezes x sobre 2. Corta. Fica 300 menos x. Essa é a receita, função da receita marginal. E agora vamos à letra B. A função da receita marginal quando x é igual a 40. A gente faz a mesma coisa. Substitui por 40 o x. Vai ser igual a 300 menos 40, que é igual a 260. É isso. Agora a gente vai para o assunto final. Bem, continuando o próximo assunto para completar a apresentação, nós vamos falar um pouco sobre o excedente do produtor e consumidor. Vamos imaginar uma livraria e que ela vende um livro por 40 reais. E tem uma pessoa disposta a pagar 60 reais pelo mesmo livro. E duas pessoas dispostas a pagar 50 reais pelo mesmo livro. Mas quando eles chegam lá, o livro está a 40 reais. Então, o excedente do consumidor é simplesmente quando o comprador paga menos do que está disposto a pagar. Ou seja, todo esse quadro aqui é o excedente do consumidor. Já agora, do outro lado, vamos imaginar uma livraria que quer vender seu livro a 20 reais. Mas o preço de mercado está 40. Então, ela acaba vendendo um livro pelo preço maior do que ela estaria disposta a vender. Ou seja, isso é o excedente do consumidor. É bem simples. Então, é isso. Obrigado pelo tempo. Até. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a aplicação integral em funções econômicas e vamos fazer isso através de um exemplo prático. O setor financeiro da empresa Mix de Celulares realizou uma pesquisa de mercado sobre o novo modelo lançado e avaliado no primeiro trimestre desse ano. O setor detectou duas funções, a função demanda e a função oferta, onde para ambos as equações P representa o preço unitário em reais e Q denota o número de modelos deste celular que o fornecedor colocará no mercado, em unidades de milhar. Vamos determinar agora o excedente de consumo e o excedente de produção se o preço de mercado do novo modelo de celular é igual ao preço de equilíbrio. O equilíbrio de mercado ocorrerá quando o preço de equilíbrio é o preço unitário do bem, ou seja, determinando o ponto de interseção entre as funções demanda e oferta de mercado,
como mostra a resolução. Conforme a última equação, obtemos que Q1 é igual a menos 312,5 e Q2 é igual a 300. O primeiro resultado não satisfaz ao nosso intervalo em questão, logo o segundo valor nos fornece a equação seguinte. Desse modo, teremos que o preço de equilíbrio será de 300 e 320, ou seja, a quantidade de equilíbrio será de 300 mil unidades e o preço de equilíbrio de R$ 320. Valendo as equações anteriores, determinaremos o excedente de consumo e o excedente de produto, respectivamente. Teremos, então, o valor do excedente do consumo de 36 mil e o valor do excedente de produto de 23.400. Conforme as equações anteriores, obteremos o excedente total, que é a soma dos dois excedentes, ou seja, chegamos no nosso resultado final, que é o valor do excedente total de R$ 59.400. JC on the track, boy.